Já se perguntou qual é o verdadeiro medo que muitos guardam no coração, especialmente depois dos 80? Não é a doença que assusta tanto quanto a ideia de perder a nossa liberdade. Deixem-me partilhar convosco uma verdade muitas vezes silenciada enquanto nos preocupamos com as dores nas costas ou a memória falha. O que realmente nos tira o sono é o receio de não sermos mais quem éramos, de perdermos a nossa essência, a nossa voz. É uma realidade que aperta o coração, o medo de sermos vistos como um fardo, de que a nossa dignidade seja comprometida, não por maldade, mas pela própria fragilidade que a idade pode trazer. É como se, de repente, o mundo começasse a decidir por nós, e a nossa paz interior se tornasse refém de circunstâncias que parecem fora do nosso controlo. Mas e se eu vos dissesse que há maneiras de proteger esse espaço sagrado, essa dignidade e essa paz, mesmo quando as velas da vida se aproximam do fim, que há passos que podemos tomar, conversas que podemos ter, e uma mentalidade que podemos cultivar para navegar estes anos com serenidade e propósito, neste nosso encontro de hoje. Vamos desvendar os 5 maiores medos que muitos de nós enfrentam depois dos 80 medos, sobre os quais raramente se fala abertamente. E mais importante, vamos explorar como podemos enfrentar cada um deles de frente, não só para mitigar os riscos, mas para blindar a nossa paz e manter a nossa dignidade intacta. Fiquem comigo até ao fim, porque há algo que vos vou revelar que vos vai surpreender e pode mudar a vossa perspectiva sobre o envelhecer. Vamos a isso? Então, vamos começar pelo primeiro e talvez um dos mais profundos medos, a perda da autonomia e da independência. A ideia de não conseguirmos fazer as coisas mais simples por nós mesmos é assustadora. Não é desde preparar uma refeição, tomar um banho, ou até mesmo escolher a nossa roupa. É o receio de depender de outros para tudo, de perder a capacidade de decidir sobre a nossa própria vida. Imaginem, depois de uma vida inteira a construir a vossa história, a vossa casa, as vossas rotinas, de repente, sentirem que já não são os arquitetos da vossa existência. É uma sensação de esvaziamento, de que a vossa identidade está a ser lentamente corroída. Muitos de nós associam a nossa identidade à nossa capacidade de fazer, de ser útil, de nos governarmos. E quando essa capacidade diminui, parece que uma parte de nós se apaga. Lembro-me da minha avó, uma mulher forte e independente, que sempre geriu a sua casa e as suas finanças com uma mestria impressionante. Nos seus últimos anos, quando a sua mobilidade se tornou limitada, a maior tristeza dela não era a dor física, mas a impossibilidade de regar as suas flores ou de preparar o seu chá sem ajuda. Era uma dor na alma, naquilo que ela considerava ser o seu ser. Ela sentia que a sua autonomia, o seu controlo sobre o seu pequeno mundo, estava a escapar-lhe por entre os dedos. Mas como podemos proteger essa autonomia? O primeiro passo é o mais óbvio, mas muitas vezes negligenciado: cuidar do nosso corpo como se ele fosse um tesouro. Porque não estou a falar de nos tornarmos atletas de alta competição, mas de manter uma rotina de movimento, por mais simples que seja, uma caminhada diária, exercícios de alongamento, levantar os braços, as pernas, mesmo sentados. Cada movimento conta. A nossa força muscular e equilíbrio são os pilares da nossa independência. Se conseguirmos manter a capacidade de nos levantarmos de uma cadeira, de nos vestirmos, de caminhar sozinhos, já estamos a dar passos gigantes para manter a nossa autonomia. Pensem nos músculos das pernas. Por exemplo, eles são cruciais para a nossa mobilidade. Não precisamos de pesos pesados. Podemos usar o peso do nosso próprio corpo.
Levantar e sentar de uma cadeira várias vezes ao dia. Fazer elevações de calcanhares enquanto esperamos o chá. Ou usar as escadas em vez do elevador. Se for seguro e possível, estas pequenas ações acumulam-se e fazem uma diferença monumental a longo prazo. E a alimentação é o nosso combustível. Comer de forma equilibrada, com muitas frutas, vegetais, proteínas magras, é fundamental para a energia e para a saúde óssea e muscular. Imaginem que cada refeição é uma oportunidade de investir na vossa independência. Não se trata de dietas complicadas, mas de escolhas simples e nutritivas. Um bom prato de feijão, arroz, peixe e muitos vegetais, como faziam as nossas avós. É um exemplo perfeito de uma refeição equilibrada e rica em nutrientes. E não se esqueçam da hidratação. A água é essencial para todas as funções do corpo. O segundo pilar da autonomia é o ambiente em que vivemos. A nossa casa deve ser um santuário, não um campo minado. Adaptar o nosso lar para que seja seguro e funcional é um investimento na nossa independência. Instalar barras de apoio na casa de banho. Remover tapetes escorregadios. Garantir boa iluminação em todos os cantos. Ter os objetos de uso diário ao alcance da mão. Pequenas mudanças podem evitar quedas perigosas e manter-nos a salvo, permitindo-nos circular livremente e sem medo. Pensem nos degraus de casa, por exemplo. Se tem dificuldade, talvez uma pequena rampa ou corrimãos adicionais possam fazer toda a diferença. Ou a iluminação no corredor durante a noite. Uma luz noturna que acende com movimento pode prevenir um tropeção e uma queda que nos tiraria a independência. É sobre sermos proativos, antecipar os desafios e criar um ambiente que nos apoie, em vez de nos limitar. E o terceiro ponto, que muitas vezes evitamos, mas é crucial para proteger a nossa paz e dignidade e planear o futuro. Falar abertamente com os nossos familiares sobre os nossos desejos, tanto de saúde como financeiros. Enquanto ainda temos plena capacidade de decisão, elaborar um testamento vital, designar um procurador de cuidados de saúde, ou simplesmente ter conversas francas sobre o que gostaríamos que acontecesse se a nossa autonomia diminuísse. Esta não é uma conversa macabra. É um ato de amor e de responsabilidade para convosco e para com os vossos entes queridos. Garante que a vossa voz é ouvida, mesmo que não consigam falar. É a vossa dignidade protegida, porque as vossas escolhas serão respeitadas. Imaginar a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, as vossas decisões mais íntimas serão honradas. É um alívio enorme para a alma. É a vossa forma de manter o controlo. Mesmo quando as circunstâncias tentam tirá-lo, agora que falamos sobre a importância de proteger a nossa autonomia e de como pequenas ações no nosso dia a dia e um planeamento cuidadoso podem fazer uma diferença imensa. Vamos avançar para o segundo grande medo que assombra muitos corações depois dos 80. O receio da insegurança financeira. A ideia de outorgar as nossas poupanças, de nos tornarmos um fardo financeiro para os nossos filhos, ou de não conseguirmos pagar pelos cuidados de que podemos precisar. É um fardo pesado, depois de uma vida de trabalho e poupança. O pensamento de que tudo pode desaparecer é aterrorizante. É uma preocupação que se instala silenciosamente, minando a nossa paz e gerando uma ansiedade constante. Muitos de nós têm a herança, o patrimônio familiar, como um valor sagrado. E a ideia de o ver diminuir ou desaparecer por necessidades próprias, ou mesmo de depender dos outros. É um golpe na nossa dignidade. É como se o nosso valor enquanto indivíduo estivesse ligado à nossa capacidade de nos sustentarmos e de não sermos um peso. E essa é uma pressão que ninguém deveria sentir.
Como podemos enfrentar este medo de frente? O primeiro passo é ter clareza sobre a nossa situação financeira. Muitos evitam olhar para os números, mas o conhecimento é poder. Façam um levantamento honesto das vossas receitas, despesas e poupanças, se necessário. Procurem o conselho de um profissional de confiança que vos possa ajudar a planear. Saber exatamente onde estamos permite-nos tomar decisões informadas e proativas. Pensem numa árvore se soubermos quanta água e luz ela precisa. Podemos cuidar dela para que se mantenha forte. O mesmo acontece com as nossas finanças. Avaliar se há gastos que podem ser reduzidos sem comprometer a qualidade de vida. Pequenos cortes em despesas supérfluas podem acumular-se ao longo do tempo. É importante não entrar em pânico, mas sim agir com serenidade e inteligência. Por vezes, até mesmo rever os vossos contratos de serviços, como internet ou telefone, pode resultar em poupanças significativas. Conversar com a família, se for o caso, sobre as expectativas e as realidades, pode aliviar a pressão. A transparência é uma aliada poderosa. Em Portugal e em muitos outros países, existem apoios e programas sociais destinados a idosos. Informem-se sobre eles, desde apoios para medicamentos, serviços de apoio domiciliário, ou outros benefícios que possam aliviar o vosso orçamento. Não é caridade, são direitos. Utilizar estes recursos é ser inteligente e proteger o vosso futuro. Muitos de nós têm vergonha de procurar ajuda. Mas não há vergonha nenhuma em recorrer a apoios que são feitos para nos ajudar a viver com mais dignidade e segurança. Muitas câmaras municipais e instituições de solidariedade social oferecem programas de apoio ao envelhecimento ativo e saudável, que podem incluir desde refeições a baixo custo até transporte para consultas médicas ou atividades de lazer. Informem-se junto das juntas de freguesia ou centros de saúde. O conhecimento destes recursos é uma ferramenta valiosa para a vossa paz de espírito. O terceiro medo, e um dos mais dolorosos, é a solidão. À medida que envelhecemos, perdemos amigos, familiares, a nossa rede social diminui. A solidão pode ser tão devastadora quanto uma doença física, minando a nossa alegria de viver e a nossa saúde mental. É o vazio de uma casa silenciosa, a falta de uma mão para segurar, de uma voz para conversar. É o medo de sermos esquecidos, de nos tornarmos invisíveis, depois de uma vida rodeados de pessoas. O silêncio pode ser ensurdecedor. Muitos de nós crescemos em comunidades onde as portas das casas estavam sempre abertas, onde os vizinhos eram como família hoje em dia. Com as famílias mais dispersas e a vida mais acelerada, a conexão humana pode ser mais difícil de manter. É uma dor silenciosa que afeta muitos e que raramente se assume abertamente por vergonha ou orgulho. Como podemos combater este gigante da solidão? O primeiro passo é a proatividade na manutenção e criação de laços. Façam um esforço consciente para se manterem ligados aos vossos familiares e amigos. Uma chamada telefônica, uma videochamada, uma visita, por mais curta que seja, pode fazer toda a diferença. Não esperem que os outros vos procurem. Tomem a iniciativa. Por vezes, uma simples mensagem a dizer "estou a pensar em ti" já é um abraço à distância. E não se limitem ao círculo mais próximo. Procurem grupos e atividades na vossa comunidade. Existem centros de dia, universidades seniores, grupos de leitura, clubes de caminhada, associações de reformados. Nestes espaços, não só se mantêm ativos e com a mente ocupada, como também conhecem pessoas com interesses semelhantes. É uma oportunidade de criar novas amizades e de se sentir parte de algo maior. Lembrem-se que somos seres sociais por natureza. A conexão é tão vital quanto o ar que respiramos. Não subestimem o poder de um bom café com um vizinho.
ou de uma tarde de jogos de cartas com amigos. E não tenhamos medo da tecnologia. Para muitos, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas pode ser uma ferramenta maravilhosa para combater a solidão. Aprender a fazer videochamadas, usar redes sociais para se conectar com familiares que vivem longe, ou mesmo para participar em grupos online com interesses comuns. Pode abrir um mundo de possibilidades. Não é preciso ser um perito, basta a vontade de aprender. Peçam ajuda aos vossos filhos ou netos. Eles terão todo o prazer em ensinar. Lembrem-se que a tecnologia não substitui o contato humano, mas pode ser um excelente complemento, especialmente para aqueles que têm dificuldade em sair de casa, ver o rosto de um neto que vive no estrangeiro, ou participar numa aula de ginástica online. Pode trazer muita alegria e combater o isolamento. O quarto medo, e talvez o mais universal, é o da saúde. Não é tanto o medo da morte, mas sim o medo de uma doença prolongada, de dor constante, de perder a nossa capacidade mental, como a memória, de nos tornarmos dependentes e de não termos qualidade de vida. É o receio de que o corpo nos traia e que a mente nos abandone, deixando-nos presos numa existência de sofrimento e confusão. Quem não treme ao pensar na demência, na perda das recordações, de não reconhecer os seus entes queridos, é uma perspectiva aterradora, porque afeta a nossa essência mais profunda, aquilo que nos torna quem somos. A dignidade está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de nos expressarmos, de pensarmos, de sentirmos de forma clara. E quando essa capacidade é ameaçada, a nossa paz é posta à prova. Como podemos proteger a nossa saúde e a nossa mente? A prevenção é a melhor arma. Consultas médicas regulares são fundamentais. Sigam as recomendações dos vossos médicos. Tomem a medicação corretamente e não hesitem em fazer perguntas. O vosso médico é o vosso parceiro nesta jornada. Mas não se limitem a isso. A alimentação continua a ser um pilar central. Uma dieta rica em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais de folha verde escura, nozes, peixe gordo e azeite. É um elixir para o cérebro. Pensem na dieta mediterrânica, tão rica e saudável, que é a base da nossa cultura. Ela é um modelo a seguir. E a mente, tal como o corpo, ela precisa de ser exercitada. Leiam, resolvam puzzles, aprendam uma nova língua ou uma nova habilidade. Mantenham-se curiosos. A curiosidade é o motor da longevidade mental. Mesmo coisas simples como fazer um jogo de palavras cruzadas ou aprender uma nova receita podem estimular o cérebro. Conversar, discutir ideias, manter-se envolvido em conversas que nos desafiam. Também é um ótimo exercício para a mente. O cérebro é como um músculo. Quanto mais o usamos, mais forte ele se torna. E não se esqueçam da saúde mental e emocional. O stress, a ansiedade e a depressão podem ter um impacto devastador na nossa saúde física e cognitiva. É importante aprender a gerir estas emoções. Práticas como a meditação, mesmo que por poucos minutos diários, podem trazer uma enorme serenidade. Passar tempo na natureza, ouvir música, dedicar-se a um passatempo que vos dê prazer. E se sentirem que a tristeza ou a ansiedade são avassaladoras, procurem ajuda profissional. Não há vergonha nenhuma em procurar um psicólogo ou um terapeuta. Cuidar da nossa mente é tão importante quanto cuidar do nosso corpo. A nossa paz interior depende disso. Um coração leve e uma mente serena são os melhores aliados contra os desafios da idade. Agora, para o último e talvez o mais surpreendente dos medos. Aquele que muitas vezes nem sequer identificamos, mas que tem um impacto profundo na nossa dignidade e propósito. O quinto e último medo,
que raramente é falado. É o da perda de propósito, de sentir-se irrelevante. Depois de anos a trabalhar, a criar uma família, a construir uma vida. A aposentadoria e o avanço da idade podem trazer a sensação de que o nosso papel no mundo diminuiu, que já não somos necessários, que não temos mais um motivo para acordar de manhã com entusiasmo. É o vazio de sentir que a nossa contribuição terminou, que já não somos importantes para ninguém, nem para nós próprios. A nossa dignidade está ligada ao nosso sentido de valor, ao impacto que temos, por mais pequeno que seja. E quando esse sentido se esvai, a nossa alma pode murchar. Muitos dos nossos avós, depois de uma vida de trabalho no campo ou na fábrica, sentiam-se perdidos sem a rotina e o objetivo. É uma crise de identidade silenciosa, que pode levar à apatia e à depressão. Porque o ser humano, em qualquer idade, precisa de um sentido para viver. Como podemos combater este medo e encontrar um novo propósito? A resposta está em continuar a envolver-nos, a aprender e a partilhar. Aposentadoria não significa reforma da vida, significa uma mudança de capítulo, uma oportunidade de explorar novos caminhos. O voluntariado é uma forma poderosa de encontrar propósito. Há tantas causas que precisam de mãos e corações, desde ajudar num lar de idosos, numa associação de animais, a dar aulas de alfabetização a adultos, ou a ser mentor de jovens. Partilhar a vossa experiência, a vossa sabedoria e o vosso tempo pode trazer uma satisfação imensa e um profundo sentido de valor. É dar de vós aos outros e, ao fazê-lo, redescobrir o vosso próprio valor. Mas o propósito também pode ser encontrado em nós mesmos. Aprender algo novo, algo que sempre quiseram fazer, mas nunca tiveram tempo. Aprender a tocar um instrumento, a pintar, a fazer jardinagem, a cozinhar pratos diferentes ou a dominar uma nova língua. A mente humana é uma maravilha. E a capacidade de aprender não tem idade. Manter-nos intelectualmente estimulados e curiosos é vital para o nosso bem-estar. Isso não só nos dá um objetivo diário, como também mantém o nosso cérebro ativo e saudável. Uma senhora que conheci, com mais de 85 anos, decidiu aprender a usar o computador para escrever as suas memórias. A paixão e a alegria que ela encontrou nesse projeto deram-lhe uma nova vida, um novo sentido para cada dia. Não subestimem o poder de uma nova paixão. E não se esqueçam da vossa história. Vocês viveram vidas ricas, cheias de experiências, sabedoria e lições. Partilhem-nas, sejam mentores para os mais novos. Contem as vossas histórias aos vossos netos. Escrevam as vossas memórias. A vossa experiência de vida é um tesouro que pode inspirar e guiar as gerações futuras. Ao partilharem, vocês reafirmam o vosso valor, a vossa relevância e o vosso lugar no continuum da vida. A voz dos mais velhos é a voz da sabedoria, e ela é mais necessária do que nunca neste mundo acelerado. Ao contar as vossas histórias, não só mantém viva a vossa própria memória, como também enriquecem a vida dos que vos rodeiam. A vossa dignidade é reforçada quando a vossa vida é vista como um legado, e não apenas como um passado. Vimos que os grandes medos que assombram muitos depois dos 80 e que raramente abordamos são a perda da nossa autonomia e liberdade, a insegurança financeira que pode comprometer a nossa independência, a solidão que corrói a alma, o receio da doença e da perda das nossas faculdades e, por fim, o medo silencioso de perder o propósito e sentir-se irrelevante. Cada um destes medos, por mais assustador que pareça, pode ser enfrentado e até transformado. Lembrem-se, meus queridos amigos, envelhecer não é um declínio,
mas uma fase de sabedoria, de oportunidades e de uma nova liberdade. Proteger a vossa paz e a vossa dignidade não é uma tarefa para o futuro distante. É uma decisão que tomamos a cada dia, em cada escolha, em cada conversa, em cada sorriso. Não se trata de evitar a idade, mas de abraçá-la com coragem e otimismo. Pequenas mudanças nas vossas rotinas, uma mente aberta para aprender, o desejo de manter laços e de partilhar a vossa sabedoria, podem fazer uma diferença gigantesca na vossa qualidade de vida e na vossa alegria. A vida, em qualquer idade, é uma jornada de descoberta. Não deixem que o medo vos roube a beleza de cada novo dia. A vossa dignidade é inegociável, e a vossa paz é um direito. E tudo isto passa por uma coisa fundamental: a importância de ter estes diálogos abertos e sem tabus. Agora, quero muito saber a vossa opinião. Qual destes medos vos ressoa mais? Ou talvez haja outro medo que sentem e que não foi falado. Partilhem os vossos pensamentos e as vossas experiências nos comentários abaixo. A vossa perspectiva é valiosa e pode ajudar muitos outros que estão a passar pelo mesmo. Se gostaram deste vídeo e acham que ele pode ajudar alguém, por favor, deixem um like. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. E, claro, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal para não perderem mais conteúdos como este, pensados para vos ajudar a viver cada fase da vida com plenitude e alegria. Lembrem-se sempre, cada ruga é uma história, cada cabelo branco um testemunho de uma vida bem vivida. Não deixem que a idade seja um fardo, mas sim uma coroa de glória. Protejam a vossa paz, defendam a vossa dignidade e vivam a vossa melhor vida em cada idade. Até o próximo vídeo e um grande abraço.